O método Billings funciona mesmo? Eu vejo um monte de casal aí, famílias com 5, 6, 7 filhos, e todos dizem que fazem o método Billings. Eu acho que não funciona muito não, hein, Fran? Me fala aí, o móvel funciona mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, tudo bem? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e hoje estou nesse lugar lindo aqui. Não dá para ver muito bem aqui atrás, mas acho que dá para ver uma piscina aqui atrás. Estou no meu Brasil, vim de férias, estou aqui visitando família e aí aproveitei para participar de um congresso da região sudoeste, né? Eu morava em São Paulo, próximo ali do litoral de São Paulo, e o treinamento que eu fiz, eu ingressei, né, no grupo do sudoeste. Apesar de atuar também em Portugal, a grande maioria das minhas usuárias são brasileiras e estão morando no Brasil mesmo. Então, pronto, eu atuo lá e cá. Eu falo que eu sou brasileira, atendo no Brasil, mas atendo em Portugal também. Pronto, e vim para cá, vim passear e aproveitei para participar desse congresso. Nossa, foi maravilhoso, né? Hoje é o último dia, estamos já todos fazendo as malas para voltar para casa. E aí, pronto, nos próximos semanas vai vir muito conteúdo muito bom, então fique aqui comigo. Mas, o tema de hoje é esse, né? Será que o mob funciona mesmo? Porque eu vejo um monte de gente aqui com um monte de filho, 5, 6 filhos, eu acho que não funciona não. Essas crianças, esse método falha pra caramba. Então, vamos entender um pouquinho. Primeiro, já falei em outros vídeos aqui, você já deve estar cansado e me ouviu falar, né? Mas se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal, né? Já sabe o que tem que fazer, já curte aqui o vídeo. O que a gente aprende, né? A gente aprende no curso de noivos, quem faz, no curso de noivos bom, hoje em dia. Ou se você aprendeu, se você é católico, ou mesmo que você não seja católico, você seja cristão, não seja nenhum dos dois. Você se casa com alguém, geralmente o esperado é isso, que você se case com alguém pensando em passar o resto da vida com essa pessoa. Né? E para a Igreja Católica, o matrimônio, né, o casamento foi elevado a um sacramento, foi elevado ao sacramento do matrimônio. Pronto. Só que o sacramento do matrimônio, ele foi elevado tem esse grau máximo porque é uma instituição que se torna uma família. E o que é que tem numa família? Gerar e educar os filhos, que são os frutos nesse matrimônio. Então, é esperado que as pessoas tenham filhos, ou pelo menos que elas queiram ter filhos, porque sabemos que nem todos conseguem, tem muitos casos, né, de casais que demoram anos, né, e às vezes, infelizmente, não conseguem, passam a vida toda e não conseguem ter filhos, mas é esperado que pelo menos eles queiram, né? Ok, então se você já não quer filhos, já sabe que você não está casado, você está só numa sociedade, certo? Então, vamos lá, vamos supor, então, que você é casado, que você pensa em ter filhos, e aí quando eu me fecho, né, quando eu não quero usar quando eu quero, no caso, né, usar, quando eu uso pílula, uso preservativo, ou o que seja. Então, eu estou fechada ao agir de Deus, né? Já começa aí, né, me fecho a vida, então eu não deixo Deus agir. Então, na minha liberdade, eu escolho algo que não é bom. Por quê? Porque fora todos os males que a pílula faz, ainda ele tem um potencial abortivo. Mas eu escolho deliberadamente, não, eu não quero mesmo, de jeito nenhum. Aí as pessoas, graças a Deus, né, tem muitos padres muito bons que estão falando muito do método Billings, da abertura à vida, o que é que a igreja ensina, e sempre, quase todos eles falam, isso não significa que você vai ter muitos filhos, o que significa é que você precisa estar aberto, precisa viver uma paternidade responsável, sim, você tem que buscar ser responsável por esses filhos que você vai criar, né, no caso, você vai ter, você tem que educá-los, tem que alimentá-los, tudo isso. Tem que cuidar bem. O que eu aprendi, o que eu tenho aprendido nesse caminho do método Billings o MOB é um caminho de conversão. Muitos casais chegam para nós, instrutoras, sem, assim, absolutamente querendo filho nenhum. Não, mas aí eu descobri que o MOB é bom e ok, eu quero usar porque eu não quero mais pecar, mas eu não quero filhos. Só que, no caminho que eles vão vivendo o método, eles vão descobrindo esse caminho de conversão e de abertura, de olhar e falar, não, peraí, acho que talvez não seja tão ruim assim ter um filho. Até talvez a gente possa aí receber um filho, ou dois, quem sabe. E aí eles vão abrindo o coração e entendendo que um filho é bênção, que o filho é algo maravilhoso, e que o filho ele vem para somar, para completar e não para dividir. Que a gente tem muito mais disposição de conquistar o mundo, de conquistar as coisas, de trabalhar mais, para poder dar o melhor para os nossos filhos.
Então, tudo isso contribui nesse caminho de conversão. E que bênção que é gerar uma vida. Assim, o que as pessoas aprendem, muitos casais aprendem nesse caminho de viver o método Billings que uma vida, nada paga o valor de uma vida, nada paga o preço de uma vida. Eu não posso colocar na mesma balança, comprar um carro, ter um filho. E isso as pessoas aprendem no método Billings, porque a gente ensina isso, né? Mesmo que não seja tão claro, né, como eu falo aqui, mas ali nas entrelinhas tem muitas instrutoras que atendem, assim, casais até não cristãos, né, nem não só não católicos, mas muitos não cristãos, inclusive, que procuram aprender o método porque não querem usar pílula, porque não podem por algum problema de saúde. Não pode usar pílula de jeito nenhum, mas a gente quer usar um método então natural, mas eu não quero engravidar, né, não posso de jeito nenhum. E aí, aos pouquinhos, Deus vai se infiltrando, assim, mesmo que não seja tão às claras, porque com cada um Deus usa um caminho, né, e uma forma de os atrair para Ele, e eles vão aprendendo isso, esse valor de uma vida, né? O quão transformador é você mudar para melhor por causa de um filho. Você quer ser melhor, você quer buscar, assim, ser uma pessoa melhor, você quer ver o mundo melhor por causa deles. Então, essa história aí de que eu não vou ter filhos porque o mundo tá ruim, é muito pelo contrário. Quando eu tenho um filho, eu quero que o mundo melhore por causa deles. Eu quero que eles ajudem, contribuam para que o mundo seja melhor. Para que outros venham e outros experimentem o amor de Deus. É isso que eu quero, e é isso que eu procuro ensinar para minha filha e procuro ensinar para minhas usuárias, que eu falo que são minhas filhas também. Então, assim, essa é a primeira transformação. Mas então vamos falar da eficácia, né? Por que a gente fala tanto da eficácia do módulo? Para ele ser eficaz, precisa ter um comportamento. Eu vi isso de uma instrutora, né, muito querida, minha professora, inclusive, do treinamento, e ela falou isso, ela assim, para você ser realmente espaçar, né, ou não engravidar, pelo motivo que você precise, você tem que ter o comportamento. Então, e o comportamento significa o quê? Você seguir as regras. Né? Falamos muito aqui, né? Tem vídeo também falando de regras, eu falo também o tempo inteiro. Para você evitar, espaçar, então, para você não engravidar, a mulher identifica o período fértil dela, e nesse período fértil o casal evita contato genital. Não é só a relação em si, mas é o contato. E o contato é o quê? Preservativo, coito interrompido, só o contato mesmo, né? Enfim, evitar o contato. Então, e qual que é a diferença? É muito mais fácil eu engravidar furando a regra, se eu estou no período fértil, estou saudável, não tem nada atrapalhando, não tem preservativo, não tem pílula, eu estou ali, né, naturalmente. É muito mais fácil eu engravidar furando uma regra do que, por exemplo, tomando a pílula. Porque a pílula tem a eficácia dela, só que precisa da falha dela para que seja gerada uma criança. Então a pílula precisa falhar, e sabemos que ela falha bastante. Então, assim, eu dependo muito mais de uma falha para que venha uma criança do que de mim, certo? Então, é preciso esse comportamento. E aí, é claro que é muito mais fácil engravidar. Né? Então, por que os casais têm muitos filhos, então? Porque eles querem. Simples assim. Essa é a resposta. Claro, tem muitos casais que não se dedicam, que não estudam, e a gente fica um arara, fula da vida, quando tem casais que não usam o método, não anotam, não tem instrutora, e vão lá e falam que é um método que não funciona. Então, a gente quer morrer do coração. Mas casais que realmente escolhem, eles falam, não, eu escolho, eu tenho 6 filhos e todos foram planejados. Todos foram planejados. Por quê? Porque eu fui lá, eu sabia o meu período fértil, se naquele momento a gente não podia ter outro filho, a gente esperou, então a gente pode espaçar uma gestação da outra, esperar um tempo. Eu tenho vários casos assim de usuárias que tiveram cesáreas muito complicadas, tiveram problemas no parto, e que elas precisam espaçar. Por quê? Porque a próxima gestação, também assim, e vai de mulher para mulher, tem muitas mulheres que não espaçam e tem aí 10, eu tenho vários casos que eu amo de paixão, assim, gosto muito de acompanhá-las, mas por quê? Porque é o chamado delas, Deus deu esse chamado a elas. Elas não usam realmente nenhum método contraceptivo e têm vários filhos, e tá tudo bem. Só que tem muitas pessoas e muitos casais que por vários motivos, precisam espaçar uma gravidez da outra. E esse espaçamento é feito pelo método Billings. Eles conseguem fazer esse espaçamento, esperar ali de uma gravidez para outra, 2 anos, 3 anos. É o tempo de se recuperar bem, cuidar bem daquele bebezinho, recuperar o corpo. Às vezes uma cesárea, então,
que foi complicada, uma usuária que teve uma laceração no parto muito grande, e que se ela engravidar agora, muito próximo, vai ser um sofrimento muito grande para ela, o parto pode ser muito pior, e aí ela pode não conseguir ter filhos depois. Então é muito melhor para ela espaçar agora, e aí eu insisto muito com ela, olha, vocês precisam ser rigorosos com as regras, você sabe da tua situação, né? Vocês precisam seguir as regras, né? Nesse momento, vai passar, daqui a pouco ela vai estar bem, já vai estar liberada, e eles vão poder, assim, se planejar, não, a gente quer tentar gravidar daqui um tempo, a gente quer ver, né, quando é o melhor momento, claro, né, sempre confiando em Deus, porque Deus sabe muito melhor que a gente quando é o melhor momento, mas não é impossível. Então é possível se planejar e espaçar então uma gravidez da outra, que é isso que a gente fala muito, eu tento evitar ao máximo, dizer a palavra, né, evitar os filhos, né, porque, em primeiro lugar, a primeira frase que eu falo quando o casal vem aprender o método comigo é: o MOB não é um método contraceptivo. Então, se você já vier atrás disso, pode ir embora se quiser. A porta está aberta. Porque o MOB não é contraceptivo. Ele é um método de conhecimento da fertilidade feminina. Aí o casal que vai, com essa informação, decidir se vai ter relação ou não. Então, ele sozinho não faz nada, né? Quem faz é o casal. De tudo isso, o MOB funciona, né? Ele tem uma eficácia alta, que pode chegar até 99% com o uso correto, respeitando as regras. E aí, assim, para concluir, eu recebi um questionamento, que como eu já aproveito, né, para falar que se você quiser ser minha usuária, né, meus contatos estão aqui embaixo, então a pessoa tem acesso ao meu WhatsApp. E aí eu recebi uma mensagem lá, um questionamento, olha, né, eu estou namorando, e o mais interessante foi um homem, não foi uma mulher que me procurou, né? Um homem me procurou, falou, olha, eu tô noivo ainda, vou me casar. Não, nem foi isso, ele namora só. Mas eu quero saber, porque eu tô planejando, porque quando eu me casar, a gente não pode ter muitos filhos. E aí eu fico vendo, então foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, né? Porque eu vejo, né, só um monte de casal com um monte de filho, eu acho que o MOB não funciona. E aí ele começou a pesquisar disso. E aí a gente fala muito, né, dos 99%, não, a eficácia chega a 99%. Ele questionou comigo, não, porque não é assim, porque tem muita diferença, porque tem outras pesquisas que falam que não é 99% e tudo. E aí, pronto, ele, tipo assim, ele já está fechado a ideia de que não podemos ter muitos filhos porque não conseguimos arcar. Né? E aí o que eu respondi para ele foi: você sabe disso? Como é que você sabe? Ele nem noivo é, não tem casamento marcado, não tá casado ainda. Ele nem sabe se ainda vai ficar com essa moça ou não, se às vezes não vai dar certo, enfim, vai arrumar outra namorada, ou se vai realmente se casar. E aí quando se casar, eu falo, você sabe se você vai ter filhos ou não? A gente quer dar um número para Deus. E aí ele veio com esse questionamento. Nossa, mas eu acho que o MOB não funciona, porque essa eficácia aí vocês estão mentindo, não é 99%. Pode chegar a 99% com o uso perfeito é o quê? É o uso obedecendo às regras. Né? O casal que obedece às regras, a mulher se conhece. E aí, para casos extraordinários, específicos, enfim, aí são as exceções de tem algumas situações que tem mulheres que realmente não conseguem, por alguns motivos, né? Às vezes realmente ela não consegue aprender. Mas temos outros métodos naturais, né? Não é só o MOB. Eu vou defender o MOB aqui, claro, né? Eu ensino ele, mas tem outros métodos. Eu já falei também algumas vezes aqui sobre um ou outro, mas tem mulheres que vão conseguir viver muito bem com outros métodos naturais. Não é só o MOB que funciona. Mas fato é, né, que me chamou a atenção, né, foi dessa história dele, né, de que fala, não, eu quero ter, né, eu não quero ter muitos filhos, né. Aí eu fiquei pensando, tá, mas vai fazer o quê? Se você vai ter relação sexual, não vai usar nenhum contraceptivo, porque ele é católico, né, pela conversa dele, ele não vai usar nenhum método contraceptivo. Você vai tá aberto a falhas sim, né, porque tem 1% que é de Deus, né, e às vezes até mais de 1%. Né, depende da situação. Porque Deus se usa de qualquer que seja para enviar um filho, seja tomando pílula, seja usando o DIU, o que for. Se for para vir um bebezinho no mundo, Deus vai mandar. E nós não sabemos, né? Quem sabe melhor do que nós é Deus, certo? Então, já sabe, o MOB é eficaz se você seguir as regras, ok? Um beijo, fique com Deus, já sabe o que fazer, curte, comente, encaminhe esse vídeo e não esquece de se inscrever, porque eu estou mobilizando vidas. Beijo, até a próxima, tchau!